Esses caras vão andando pela rua, 2 caras, sempre em duplas. Então minha mãe disse, mostra sua mão para ele. Esse cara me olha e me dá um olhar zombeteiro. Então ele fala de todo mundo e você não vai acreditar? Isso aconteceu comigo. Eu tinha 17 anos de idade. Eu sou um ateu convicto. Eu entrando em um templo ou venerando, ou mesmo fazendo isto, não é somente assim? Não importa. Até mesmo em casa, algum festival, qualquer coisa, se meus pais estivessem venerando, eu só ficava de pé assim? Não, nunca assim. Não era possível. Vocês todos são melhores do que eu nesse sentido? Sem saber de nada, você faz isso facilmente? Não, eu não. Só assim? Então, eu estava nessa condição. Minha mãe estava preocupada em saber quando a minha irmã mais velha se casaria. Então, 2 caras estavam andando pela rua, vindos do norte de Karnataka. Esses caras andavam pela rua com uma bolsa debaixo do braço. 2 caras, eles andavam sempre em dupla. Então eles estavam andando, daí minha mãe disse, chama esses moços. Eu quero saber quando sua irmã irá se casar. Eu disse, o que esses caras vão lhe dizer? Ela disse, não, você chama. Eu chamei. Então eles vieram. Geralmente na Índia, as mulheres não dão suas mãos para essas pessoas, porque houveram casos em que hipnotizavam essas moças e iam embora. À noite, essa mulher empacotava todas as joias que ela tinha em casa e ia embora atrás dele, sem saber o que estava fazendo. Ela simplesmente andava como se tivesse perdido a cabeça. E ele pegava tudo e ela voltava depois de 2 ou 3 dias acabada. Então a minha mãe disse, mostre a sua mão para ele. Eu estou assim, como mostrar minha mão? Minha irmã quer se casar. Eu que tenho que mostrar minha mão? Bobagem, eu disse. Eu não vou fazer nada disso. Ninguém mais está em casa, mostre a sua mão. Eu pensei, ok, agora eu vou acabar com esse cara. E eu mostrei minha mão. Bem, esse cara olhou para mim e, sabe, deu um sorriso zombeteiro. Eu só queria encará-lo. Não queria mostrar nenhuma expressão no meu rosto, caso ele adivinhasse algo. Eu disse, ok, fale-me algo. E aquele cara começou a falar coisas sobre a família. Pequenas, coisas pequenas que aconteceram no dia anterior. Ninguém poderia saber daquelas coisas. Ele poderia lhe dizer o que você comeu no café da manhã hoje. De tão preciso, eu digo, sobre todos na família. Então, eu olho... E mesmo assim eu não queria acreditar naquilo tudo. Era verdade, mas ok, era alguma coisa. Eu não gostava daquilo. Então ele falou muitas coisas. Minha mãe continuava perguntando, tudo isso ok, quando a minha filha vai casar? Ele dizia, deixa essa garota em paz. A segunda garota se casará no próximo maio. Antes do dia 26 de maio, ela se casará. Minha mãe diz, seu idiota, por que você está falando sobre a minha segunda garota? Quando a minha primeira garota vai casar? Ele dizia, e falava sobre outra coisa. Então ele falou sobre todos, todo mundo, e você não vai acreditar? Minha irmã mais velha nunca casou, ela se tornou monja. E minha segunda irmã não tinha nenhuma ideia de se casar, ela ainda estava na universidade. No dia 24 de maio, ela casou, ok? No ano seguinte. Então minha mãe perguntou sobre mim, esse menino não acredita em nada, ele não acredita em Deus, ele não vai ao templo. O que acontecerá com esse menino? E ele disse, com 38 anos de idade, ele construirá um grande templo. Eu digo, bobagem, eu construindo um templo?
Eu vou construir um templo? Eu nem mesmo entro em um templo. Onde irei construir um templo? Minha mãe disse, olhe para ele, o jeito que ele é. O que acontecerá com ele? O que ele vai fazer? Ele disse, outros serão pastor de ovelhas, ele será pastor de pessoas. Então, fiquei um pouco perturbado, porque esse sujeito sabia coisas que eu não sabia. Depois, quando as coisas se abriram dentro de mim, eu quis me xingar porque era tão óbvio, estava pairando sobre mim e eu não podia ver. Mas esse cara que andava pelas ruas por 10 rúpias, 10 rúpias é o quê? 10 rúpias são 20 cents, ok? Essa era a taxa dele. Isso também ele não pedia. Se você desse a ele 10 rúpias, ele ia embora feliz. O cara que andava pela rua de manhã até de noite, por 10 rúpias, esse cara podia ver isso? E eu não podia ver isso. Eu me senti tão envergonhado. Ah, meu Deus, olha isso. Esse é o nível de inconsciência, entende? Isso é fato com toda a humanidade. Esse é o nível de inconsciência que está pendurado bem aqui. Você não consegue ver? Um cara que está andando pela rua por 10 rúpias por dia, ele consegue ver. Então, a vida não é da maneira que você pensa, ela é da maneira que é. Seu esforço deveria ser de enxergá-la da maneira que ela é, sem tirar conclusões, isso está certo, isso está errado, por que não assim, por que não assado. Apenas veja-a do jeito que ela é. Somente quando você enxergá-la do jeito que ela é, você abrirá os portões da vida e além. Amor não é sobre alguém, é a maneira que você está se sentindo por dentro. Mas nós mantemos relacionamentos diferentes. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual é o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. O amor é uma certa maneira de ser. Relacionamento é uma transação. As transações devem seguir as leis das transações. Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá. Eu tenho 2 perguntas, Senhor. O amor é categorizado de várias maneiras, como o amor maternal, o amor paternal, o amor entre irmãos, entre casais, entre homem e mulher. Eu gostaria de saber se há alguma relação entre sexo, amor e meditação. Essa é a primeira pergunta. A segunda é Shiva e Shakti. Shakti é energia e energia é matéria. Podemos dizer que é consciência, se pudermos traduzir para o inglês, consciência e matéria? A segunda pergunta, não. É completamente... Existem muitas representações erradas sendo feitas. Não sei se temos o tempo para olhar para isso, pois é uma certa dimensão da vida que precisa ser vista de uma certa maneira. Para a primeira existe... Veja, eu acredito que já falamos sobre isso. Veja, amor não é sobre alguém, por favor, entenda. Um relacionamento é sobre alguém, nós mantemos relacionamentos diferentes com tipos de pessoas diferentes, não é? Depende da natureza da atividade em que estamos inseridos. Agora, seu filho vem aqui e pelo seu amor você o agarra e o coloca em seu colo. Seu vizinho aparece, por favor, não faça o mesmo. Mas você consegue amar seu vizinho da mesma forma, sem precisar agarrá-lo? Sim ou não? Então... Sua mãe aparece e você vai e faz assim e expressa o seu amor. Seu cachorro vem, você faz bu-bu-bu-bu-bu. Você pode amar seu cachorro tanto quanto ama sua mãe? Eu pergunto. Ah, ele está comparando o cachorro com mãe. Isso é uma estupidez sem sentido? Diga, quando você está realmente se sentindo encantado pelo seu cachorro, é menos ou mais do que qualquer outra coisa. Amor não é sobre alguém, é a maneira que você está se sentindo por dentro. Mas nós mantemos relacionamentos diferentes. Nosso relacionamento com o cachorro é de uma maneira, com nossa mãe é de outra, com nosso filho é de outra, com um amigo é de outra, no relacionamento de trabalho é de outra. Relacionamentos são transações. Transações precisam ser conduzidas com sensatez. Você não pode manter a mesma transação com todos, poligamia.
Por que estou sendo feito de garoto propaganda para isso? Você não. Você não. É um conceito. É um conceito. Você não é o único que deseja isso. Então, conceitualmente, é apenas isso. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. Obviamente irá estragá-la, não importa quão próximo vocês sejam, você verá. Aconteceu com muitas pessoas, pessoas que pensavam que eram um só e que nunca se separariam, estão agora em situações horríveis de ódio entre elas. Não por qualquer outra razão, não porque elas são pessoas ruins, nem por outro motivo, apenas que você não compreende as limitações do... Você confunde a ação e maneira de ser. Amor é uma certa maneira de ser. Relacionamento é uma transação. As transações devem seguir as leis das transações. Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá. Mas como você se sente dentro de si, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém deveria poder fazer nada a respeito. Você se sente maravilhado dentro de si, em seu pensamento, nas suas emoções, em seu corpo, nas suas energias. É assim que você deveria ser. Se você estiver se sentindo doce em suas emoções, você será amoroso com tudo aquilo em que você põe seus olhos, mas a transação é diferente. Como eu estou, como eu transaciono com alguém, eu não posso transacionar com você simplesmente assim, não é? Mas eu não preciso me sentir diferente, pois essa é a maneira que decidi estar dentro de mim. Então, você precisa compreender isso. O que é ser? O que é fazer? Se essa distinção não estiver presente, então você vai misturar tudo e pensar que isso é aquilo e aquilo é isso. Eu te amo é uma falsa afirmação. Eu estou amando, tudo bem? Eu não consigo te amar, isso não é possível. Eu posso transacionar com você de uma certa maneira, mas eu sou amoroso. Por eu ser amoroso, a transação também tem essa qualidade. Se eu não estiver amoroso, a transação não terá essa qualidade, não é? Senhor, minha pergunta é sobre a correlação entre sexo, amor e meditação. Há alguma relação? Se existe alguma relação entre sexo, amor e meditação, eu acredito que separamos amor e sexo o suficiente. Sexualidade significa... Não estou tentando fazer um julgamento moral sobre isso, eu não tenho nada do tipo sobre essa questão. É apenas que sua inteligência foi sequestrada pelos seus hormônios. Quando você tinha 10 anos de idade, você olhava para esse menino ou para essa menina. Eles eram apenas seres humanos. De repente, você tem 12, 14 anos e olha para eles. De repente, pequenas mudanças na forma do corpo estão se parecendo com o universo inteiro, de repente. Sim ou não? Por quê? Porque você foi envenenado quimicamente? Por dentro? Esse é um truque da natureza para de alguma forma fazer com que você se reproduza. Não pense que a natureza está interessada se você ama alguém ou não. A natureza está interessada na sua reprodução, pois do contrário a espécie acabará. Todo esse drama em volta disso precisa acontecer, pois se você só reproduzir, você se sente um animal. Tendo evoluído para além disso, de certa forma você se sente desconfortável. Então você adiciona todas essas melodias, como são os diálogos, cante uma canção. Você precisa fazer tudo isso para se sentir como se fosse algo diferente, e não é sobre isso. Mas não, a sexualidade é apenas isso, dirigida pelos hormônios. Isso é bom, é ruim, não existe esse tipo de julgamento. Não é você quem vai julgar se é bom ou ruim. A questão é que, para você pessoalmente, quão forte é esta força dentro de você? Você quer dedicar sua vida a isso ou não? Isso é algo que você precisa decidir? Como isso se conecta com a meditação? A palavra meditação em inglês não significa nada, na verdade. E é por isso que todos usam ela. Se você fechar seus olhos e se sentar, em inglês eles dirão que você está meditando. Com os olhos fechados você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, muitas coisas. Ou você pode ter dominado a arte de dormir em posturas verticais. Quem saberá o que você faz com seus olhos fechados? Você pode fazer diferentes coisas. Então, se pressupomos que meditação significa dhyana,
Novamente, a palavra dhyana está sendo usada de forma muito solta, não é específico nos dias de hoje, mas tem um significado específico. Significa que se você sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está ali, e o que é você está em outro lugar. Isso significa que essas três identidades estão separadas em sua experiência? Uma vez que as três experiências estão separadas, então onde está o sentido de perguntar o processo do corpo, o processo da mente, o que tem a ver com isso, existe uma correlação? Não, não existe. Agora, então se eu meditar não posso fazer sexo, se eu fizer sexo não posso meditar? Essa não é a questão. Meditação não é um ato, é uma qualidade. Se você cultivar o seu corpo, sua mente, sua energia e suas emoções até certo nível de maturidade, você se torna meditativo. É como a fragrância de uma flor. Se a flor floresceu, há fragrância. Se a flor não floresceu, você pode borrifar algo nela e prosseguir, mas não será o mesmo. Há uma diferença entre o que exala de dentro de você e o que você coloca vindo de fora. Há uma diferença grande, enorme. É uma questão de vida e morte. A diferença é entre vida e morte. Você pode fazer até um cadáver cheirar bem, se você borrifar algo, mas é diferente. Exalar uma certa fragrância é completamente diferente. Então, meditação é uma qualidade. Meditatividade é uma qualidade, não um ato. Se eu fizer isso, é meditação? Não. Se eu fizer aquilo, é meditação? Não. Se eu fizer isso, é meditação? Sim. Isso é meditação? Sim. Acho que isso te colocará na perspectiva correta. Aconteceu uma vez. Este é um mestre sufi chamado Ibrahim. Ibrahim juntou algumas pessoas em sua casa e ele estava tentando treiná-las. Uma tarde, 2 discípulos se encontraram e estavam frustrados. E um deles disse: "Ei, eu quero fumar, mas não sei o que o mestre vai dizer." O outro cara disse: "Eu também quero fumar." Então por que não perguntamos a ele? Eles decidiram perguntar separadamente. No dia seguinte, um deles está sentado no jardim frustrado e o outro cara passa fumando. "Ei, você está fumando? O mestre me disse para não fumar e você está fumando?" O outro cara perguntou: "O que você perguntou ao mestre?" Ele disse: "Eu perguntei a ele, posso fumar enquanto estou meditando?" Ele disse: "Não." Esse é o problema? Eu perguntei: "Posso meditar enquanto eu fumo?" Ele disse: "Sim." Se o seu amigo não se sair bem, você vai se sentir triste com isso. Se ele se sair muito bem, você vai se sentir muito triste com isso. Então você se fixou de tal maneira, seja qual for a maneira, você não pode ser feliz. Se a sua maneira de ser é determinada por todas essas pessoas, então você é uma bagunça, você está destinado a ser uma bagunça. Essencialmente, esse problema está surgindo porque nós não nos encarregamos desse fundamental mecanismo humano. A questão é apenas, você é um grande diretor executivo ou um péssimo diretor executivo? A sua indústria deve funcionar da maneira que você quer, não é? Pelo menos essa pequena indústria. Todos nós vimos o filme Os Três Idiotas e há um diálogo. O que aconteceu com os idiotas restantes? Eles os deixaram aqui? Então há um diálogo no filme que tem uma espécie de ressonância com muitos de nós e que diz: quando seu amigo falha, dói, mas quando seu amigo é o melhor da turma, dói ainda mais. E com base em como você é afetado pelo que as pessoas fazem, a minha pergunta é: está tudo bem ter esse sentimento? E se não, como deixar de sentir isso no contexto de hoje? Veja, você conhece Charles Darwin? Já ouviu falar de Charles Darwin? Há algo chamado de evolução. E ninguém te disse que está tudo completo. Hoje, alguns dos neurocientistas dizem que a diferença de DNA entre o chimpanzé e você é de apenas 1,23%. 1,23% não é uma grande diferença, não é? Portanto, há uma questão evolutiva. Se você não se encarregar de si mesmo, muito facilmente você vai recuar 1,23%. Agora, o que é isso? Não posso repetir aquela frase, mas de qualquer forma, se o seu amigo não se sair bem, você vai se sentir triste com isso. Se ele se sair muito bem, você vai se sentir muito triste com isso.
Então você se fixou de tal maneira, seja qual for a maneira, você não pode ser feliz. Você está em um modo de autodestruição. Não importa o que aconteça, você não será feliz. Se você quer entender o que estou dizendo, você vai e fica de pé em uma das principais ruas da cidade de Bangalore. Deixe as pessoas pobres que estão vendendo amendoim na rua, deixe elas. As pessoas que estão dirigindo olhem apenas para aqueles BMWs, Mercedes, Maseratis e o que quer que esteja circulando na cidade de Bangalore. Olhem apenas para os carros dos sonhos, ok? Porque muitos de vocês também podem sonhar com isto. Apenas olhe para todas essas pessoas. Você acha que elas estão em uma profusão de alegria dirigindo esse carro assim? Não. Somente no caso de ser um carro roubado, você vê alegria. Caso contrário, não. Portanto, o sucesso não lhes trouxe alegria. Se eles falharem, é claro que estarão frustrados, porque o seu próprio modo de abordar é assim. Se este modo de abordar surgir, seja qual for a forma, não vai funcionar, porque nem sequer se trata de você. É sempre sobre alguém aqui, nunca é sobre você. É simplesmente assim. Veja. Se a sua alegria, sua tristeza, sua felicidade, sua miséria é determinada por algo ou alguém ao seu redor, as chances de você ser alegre em sua vida são remotas. Sim ou não? É verdade que a experiência humana é criada internamente? Olá? Olá? Estou perguntando a todos vocês. É verdade que a experiência humana, alegria ou miséria, agonia ou êxtase, loucura ou sanidade, tudo é criado a partir de dentro? Pelo menos, se você é um gerente, se você vai ser um gerente, pelo menos o que estiver acontecendo dentro de você deve acontecer do seu jeito, porque essencialmente gerenciamento significa ter as situações do jeito que nós queremos, sim? Gestão significa o quê? Ter as situações do jeito que queremos. Bem, se o mundo não está acontecendo do seu jeito, pelo menos este aqui deve estar acontecendo do seu jeito. Do contrário, que tipo de gestão é essa? Aqui só há uma pessoa. Aqui há milhares de pessoas, elas podem não lhe dar ouvidos, elas têm as suas próprias coisas. Mas aqui só há uma pessoa. Pelo menos aqui, o que você quer deve acontecer, não é? Se o que você quer acontecesse, você se manteria radiante ou miserável? Qual é a sua escolha? Você tem que escolher, eu vou te abençoar agora. Se você tivesse escolha, você preferiria ser radiante ou miserável? Radiante, é claro. Então, se tal coisa não está acontecendo, então todos esses problemas aparecem. Se as coisas funcionarem, é um problema. Se elas não funcionarem, é um problema. Se conseguir um lugar nessa instituição, é um problema. Se você não consegue sair daqui, é um problema. Você gosta tanto deste lugar, você não se importa de ficar aqui. Não é assim. Você deve entrar e deve sair à frente dos outros, de tudo. Nunca é sobre você. É sempre sobre outra coisa. Lá fora, a situação é variável. Quem são essas pessoas hoje? Amanhã não sabemos o que vão dizer. Sim? Amanhã de manhã não sabemos o que elas vão dizer. Se a sua maneira de ser é determinada por todas essas pessoas, então você é uma bagunça, você está destinado a ser uma bagunça. Quando você é uma confusão como essa, veja, você se diz amigo, se eles falham, você fica infeliz, se eles passam, você fica muito infeliz. Definitivamente não devemos usar a palavra amigo nesse contexto. Sim, competição, eu concordo. Não um amigo, não é? Se o seu amigo se sair bem, você não deveria ficar muito feliz caso houvesse amizade de verdade? Deixe os assuntos sobre amizade. Essencialmente, esse problema está surgindo porque não tomamos conta deste fundamental mecanismo humano. Este não está acontecendo do jeito que você quer. É verdade que o seu corpo, nesse momento, é a maior fábrica química do planeta? É sim. É a fábrica química mais complexa e sofisticada do planeta. A questão é apenas, você é um grande diretor executivo ou um péssimo diretor executivo?
Porque se você é um grande diretor executivo, você criará química de êxtase. Se você é um péssimo diretor executivo, todas essas coisas vão acontecer. A sua indústria deve funcionar da maneira que você quer, não é? Pelo menos essa pequena indústria. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Existem asanas e processos específicos. Se fizerem isso, a química básica do corpo pode ser levada a um tal nível de equilíbrio dentro de você, e esta é a solução para as gerações futuras. Namaskaram, Sadhguru. O que é que as mulheres jovens podem fazer para salvaguardar sua saúde e prevenir problemas de saúde significativos no futuro? No mundo de hoje, a forma como a sociedade está estruturada, a forma como os muitos aspectos da vida se organizaram, as mulheres têm que se preocupar muito mais com sua saúde do que os homens. Simplesmente porque a natureza investiu um sistema reprodutivo muito elaborado em uma mulher. Todos nós nascemos do ventre de uma mulher, então havia um sistema interno elaborado. Normalmente, se você olhar para trás, elas começariam a usar seu sistema reprodutivo aos 15, 16 anos. Foi colocado em uso provavelmente ao longo de sua vida, pelo menos durante todo o período de vida reprodutivo, de alguma forma foi colocado em uso. Se uma mulher teve 6, 7 ou 8 filhos em sua vida, é muito provável que tenha ocorrido uma distribuição, então os órgãos reprodutores foram usados de uma certa maneira. Por causa disso, ela não tinha esses problemas como se tem hoje. Outra razão é que tanto homens quanto mulheres, é claro, estavam trabalhando duro fisicamente, trabalho físico. Por causa do trabalho físico, nunca houve qualquer gordura ao redor do abdômen. Quando jovem, se uma menina acumula gordura abdominal, ela está pedindo por isso. Não há como escapar. Ela está simplesmente pedindo por isso, isso virá. Quão cedo ou quão tarde será, isso depende de vários aspectos genéticos e outros aspectos da vida. Mas uma vez que a gordura abdominal se acumula, uma mulher jovem está definitivamente atraindo problemas para si mesma, isso virá. Não há atividade suficiente, atividade física, quero dizer. Elas podem estar trabalhando no escritório, isso não significa nada, porque não é físico o suficiente. Se você estiver trabalhando em um campo, isso seria diferente. Eu acho que os problemas que você está citando, em grande parte, estão acontecendo na mulher urbana, simplesmente porque a atividade física dela, mesmo que ela se exercite, é meia hora, 1 hora pela manhã, o resto do tempo ela fica sentada, sentada, sentada. Então, por causa disso, não há atividade suficiente naquela região. Essa é uma das razões. Outra coisa é que o processo reprodutivo não é usado, esse é outro motivo. Então, se você não está usando o seu processo de reprodução, ou seja, se você não está tendo filhos antes dos 21 anos de idade, é muito, muito importante que você faça Hatha Yoga. Se você faz academia, se você corre, se você faz isso e aquilo, corra até certo ponto. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Você deve fazer Hatha Yoga intenso. A partir dos 12 anos de idade, se uma menina começar a praticar Hatha Yoga, ela passará por todos aqueles problemas que as pessoas acham que é um grande problema e passam por muitas lutas a cada estágio de desenvolvimento dentro de si. Elas passarão por isso sem esforço. Então isso tem que acontecer. Se a saúde reprodutiva de uma mulher tem que ser mantida sem reproduzir, é muito importante que certas coisas sejam feitas.
E essa parte do que você está fazendo deve ser amplamente focado na região torácica, ou a região abdominal deve ser trabalhada de uma certa maneira. Não existe nenhum sistema que funcione da mesma forma que o Hatha Yoga, que os sistemas do Hatha Yoga trabalharam nisso, e existem asanas e processos específicos que podem ser ensinados. Se elas fizerem isso, não precisam passar por todas aquelas coisas médicas que, infelizmente, os números estão aumentando muito. Outra dimensão disso também é que as mulheres jovens urbanas hoje em dia, muitas delas estão muito perturbadas com uma coisa ou outra. Houve uma época em que apenas sua família, ou seus filhos, ou seu marido, ou seus amigos imediatos a perturbavam. Agora você tem amizade por todo mundo e praticamente qualquer um pode enlouquecer você a qualquer hora. Então basta uma mensagem para você se preocupar com isso nos próximos 3 dias. Por qualquer motivo, não quero culpar ninguém. Tornou-se uma norma que todos devem estar estressados. Portanto, isso também pode ser facilmente resolvido. A química básica do corpo pode ser levada a tal nível de equilíbrio interno se você fizer o tipo certo de yoga. E esta é a solução para as gerações futuras. Caso contrário, isso vai aumentar, porque hoje, eu acho, incluindo as mulheres rurais dos vilarejos, todos os tipos de mulheres juntas, a idade média de procriação eu acho que subiu para 22 anos, mais ou menos, mas acredito que nos próximos 25 anos provavelmente passará para 35, e isso é uma coisa muito boa. Portanto, se subir para 35, a quantidade desse tipo de problema que as mulheres jovens terão se multiplicará muito, a menos que elas se cuidem. Cuidar de si não tem a ver com remédios, nem com médicos. Você deve iniciar os processos iógicos para que o corpo traga um certo equilíbrio. O equilíbrio químico estará presente no sistema, o equilíbrio hormonal estará presente no sistema. Todas essas secreções glandulares estarão acontecendo bem, de maneira equilibrada. Se isso estiver acontecendo, elas não entrarão nesse modo de doença desnecessária. Bem, uma porcentagem de pessoas sempre terá alguma doença física, isso é um assunto diferente. Mas agora há um nível não natural de porcentagens. A sociedade está atingindo um nível não natural de doença, então isso tem que ser diminuído, isso é muito importante. Shiva é um Deus que não deve ser nomeado, porque nomeá-lo é limitá-lo e reduzi-lo. Ao mesmo tempo, a soma de seus muitos e muitos nomes também traz à tona um mistério indescritível de quem Ele é, ou mistérios indescritíveis do que é essa criação. De suas várias formas, Kala ou Mahakala é uma forma importante e ao mesmo tempo feroz. Enquanto Mahakala, ele é o Senhor do tempo, enquanto Kala Bhairava, ele é o destruidor do tempo. Kala significa tempo. O tempo, como você o experiencia, é apenas o movimento cíclico da existência física. A Terra gira, é um dia. A Lua gira em torno da Terra, isso é um mês. A Terra gira em torno do Sol, isso é um ano. Tudo o que você conhece como tempo, incluindo o seu relógio, é tudo sobre ciclos. Tudo que é físico é de natureza cíclica. Do atômico ao cósmico, tudo que é físico é naturalmente de natureza cíclica. E, devido à sua existência física, devido ao seu envolvimento com a natureza física de quem você é, você tem uma noção do tempo. Enquanto você senta aqui, porque você tem um corpo, ele está mantendo o tempo. Se você se tornar livre do movimento cíclico da vida, então dizemos que você está em mukti, ou em libertação absoluta. Então aqueles que aspiram por mukti, aqueles que buscam libertação absoluta,
Para eles, essa dimensão a qual nos referimos como Mahakala se torna de suma importância. Uma vez aconteceu, o grande sábio Shukracharya, que era o guru de todos os demônios, praticou por muito tempo austeridades em louvor a Shiva, e Shiva teve que aparecer. Quando ele apareceu, Shukracharya pediu por imortalidade. Então Shiva disse, isso não é possível. Tudo que nasce tem que morrer. Peça outra coisa. Então Shukracharya disse, me dê o poder do rejuvenescimento, que qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de doença eu possa rejuvenescer, dê-me esse poder. Shiva, sendo o curador supremo, o mestre de todas as ervas e medicamentos, deu a Shukracharya o mantra Sanjivani, o mantra para rejuvenescer as pessoas de qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de ferida ou lesão. Uma vez que Shukracharya tinha esse mantra Sanjivani, os demônios se tornaram excessivamente ousados e travaram batalha após batalha. Todos os demônios que caíam na batalha com qualquer tipo de ferida grave, Shukracharya apenas os revivia com o mantra Sanjivani. Então, finalmente, o exército dos demônios pôde continuar lutando sem perder um único homem. Os deuses ficaram muito alarmados e acharam que essa era uma batalha muito injusta, porque não importa quanto lutamos, eles não morrem, mas nós morremos. Então eles foram até Brahma. Brahma interveio com Shiva e disse, você deu a esse Shukracharya esse tipo de poder, você deve matá-lo. Caso contrário, haverá um desequilíbrio completo no mundo. Os demônios têm uma vantagem injusta sobre os deuses. Então Shiva disse, não há necessidade de matá-lo, eu o conterei. Então, a batalha entre os devas e os demônios estava acontecendo. Shukracharya continuava entoando o mantra e reavivando todos os demônios de suas lesões e feridas. Então, do outro lado do horizonte, uma criatura terrível, uma ogra, cujo nome era Kritika, veio em uma forma horrenda. Ela era uma das ganas de Shiva. Ela veio e sugou Shukracharya para o seu ventre. E lá ele permaneceu, como um feto. E ele foi contido, e o equilíbrio foi estabelecido entre deuses e demônios. E foram travadas batalhas mais justas e honestas. Então Brahma ficou tão satisfeito. E ele pensou, é apenas Mahakala quem pode fazer isso. Que, sem matar a pessoa, ele pode conter completamente sua vida. Shukracharya permaneceu no ventre de Kritika. E o mantra Sanjivani tornou-se impotente. Ou, em outras palavras, Mahakala congelou o tempo para Shukracharya, para que ele não pudesse seguir em frente. Existe uma coisa chamada Viruddha Ahara, que significa que se você comer uma coisa e colocar outra coisa que funcione de forma oposta, o dano será grande. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. O nível de cognição diminuirá lentamente. Então, Sadhguru, qual é, em
Sua opinião, a causa fundamental dos transtornos mentais? Você está pedindo uma causa? Uma, podem ser muitas? Veja, uma coisa é a maneira como comemos. É uma parte muito grande da doença mental. A maneira como estamos ingerindo substâncias químicas e hormônios hoje inconscientemente em vários níveis é uma parte séria das doenças mentais desta geração. Como ingerimos, como nos alimentamos. E isso pode parecer um pouco exagerado para o Reino Unido, mas, por favor, me escute com calma. Nós vemos a vida dessa maneira. Você é quem você é como pessoa, você é quem você é por causa da ascendência familiar que você teve, das escolas que você frequentou, da educação que você teve e agora as experiências que você tem em sua vida. É por isso que você se tornou esse tipo de pessoa, não é? É tudo isso, muitas coisas sendo recebidas, portanto o tempo todo você está recebendo. O que você está recebendo não é apenas informação e pensamento. A vida recebe em muitos níveis. Ela recebe em nível energético. Portanto, na Índia, vemos isso por toda parte. Se você quiser receber alguma coisa, a primeira coisa a fazer é cruzar suas pernas, certo? No momento estou sentado dessa forma, talvez você não consiga ver, mas a primeira coisa é cruzar as pernas porque não queremos receber pela parte inferior do corpo. Queremos receber, qualquer coisa positiva significa que queremos recebê-la pela parte superior do corpo. Portanto, se você for a um lugar considerado forte energeticamente, a primeira coisa a fazer é cruzar nossas pernas e manter nossas mãos abertas. Porque queremos receber das dimensões que representam. Sabe, na fisiologia yógica é assim. Existem 112 chakras, 114, mas na verdade 112 dentro do sistema humano. Desses 112, há 7 categorias, 16 em cada uma delas. Essas 7 é o que são geralmente conhecidas no mundo atual como chakras. Então, os 3 primeiros são processos de sobrevivência. E o do meio representa um encontro disso. É daqui para cima, do Anahata para cima, que estão os processos de iluminação da vida. Portanto, nesse sentido, é importante que você receba certas coisas de uma certa maneira. A alimentação é considerada um nível bem básico de recepção. Como recebemos os alimentos, o que recebemos, isso é muito importante. Hoje, o que estamos recebendo? Agora mesmo, à medida que as sociedades se tornam cada vez mais ricas, elas começam a comer alimentos cada vez piores. O que uma pessoa da zona rural da Índia nem tocaria, as cidades mais sofisticadas estão comendo esse tipo de alimento. Quando digo esse tipo de alimento, quase tudo que as sociedades ocidentais estão consumindo hoje tem no mínimo de 30 a 60 dias. No yoga, os alimentos são classificados como sattva, rajas e tamas. Tamas significa inércia. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. Inércia não significa que você simplesmente se torna preguiçoso. A inércia significa que certas coisas ficam mais lentas. Certas coisas significam, essencialmente, que a regeneração do sistema fica mais lenta. Hoje, você sabe que a regeneração neuronal é um dos aspectos mais importantes para manter o cérebro razoavelmente funcional durante toda sua vida. Se você estiver consumindo alimentos que são tamásicos, ou que causem inércia nas funções gerais do seu sistema, no processo energético de quem você é, então você verá que os níveis de cognição diminuirão lentamente ao longo do tempo. Como todo mundo sabe disso, é por isso que bebem copos e copos de Coca-Cola, ou café, álcool ou outra coisa, porque eles sabem que precisam equilibrar isso. Portanto, esse tipo de equilíbrio é uma maneira muito rudimentar de equilibrar seu sistema. Você está colocando coisas erradas e depois tentando corrigir com as coisas corretas. A maior quantidade de antiácidos do mundo, quase 60% dos antiácidos do mundo, é vendida nos Estados Unidos, a população mais rica do planeta. Isso significa que eles têm uma ampla escolha de alimentação, eles podem comer os melhores alimentos, mas não, eles irão comer o pior alimento, porque as forças comerciais decidirão o que você come. Você não pode mais comer conscientemente o que deseja comer? Só estou dizendo que se tudo virasse comida fresca, na cultura yógica, se você cozinha algo, o tempo máximo em que pode comer isso é de 1h30, 90 minutos antes disso você deve comer a comida.
Depois disso, não tocaremos na comida, porque ela começou a acumular tamas, a inércia começará a acontecer. Se quiser experimentar, você pode experimentar. Use algo, coma algo bem fresco por uma semana. Coma algo que foi processado e guardado por 1 mês, 2 meses e depois coma. Você verá o nível de atenção no sistema, você perceberá isso em sua experiência. Mas isso está acontecendo em nível celular, isso está acontecendo quanto a... chamamos isso de ojas. Não existe uma palavra em inglês para isso. Se você criar ojas suficiente, que é uma dimensão não física de energia, se cada célula do seu corpo estiver envolta nisso, acredite em mim, seu processo de envelhecimento quase não vai progredir. Sua idade celular permanecerá praticamente estagnada por um longo período de tempo. Alguns dos testes que fizeram em mim e, sabe, estão dizendo que minha idade celular é de 25 anos. Bem, ainda me sinto como se tivesse 25 anos, eu estou mantendo o mesmo nível de atividade, estou mantendo o mesmo peso, tudo o mesmo. Isso não é um milagre? Todo ser humano é capaz disso, dando um pouco de atenção às coisas fundamentais. Indo além, em termos de alimentação, há uma coisa chamada Viruddha Ahara. Isso significa que se você comer uma coisa e colocar outra coisa que funcione de forma oposta, então haverá uma guerra em seu sistema. Você sabe que o processo digestivo é basicamente composto por ácidos e bases e todas essas coisas. Por exemplo, você come carne que é gordurosa. Se você a comer sozinha, ela pode não causar muito dano, mas você a comeu com arroz e ghee. Você chama isso de biryani e o come. Agora o dano é grande porque essas duas coisas não combinam. É por isso que qualquer alimento não vegetariano e leite e alimentos derivados do leite nunca foram misturados, porque no momento em que você os mistura, eles se opõem um ao outro e você cria uma batalha dentro de você. Na cultura yógica, os alimentos não devem permanecer em sua bolsa estomacal por mais de 2 horas e meia. Dentro de 2 horas e meia, eles devem ter saído e você deve estar com o estômago vazio. A fome não virá, o estômago estará vazio e isso é bom. Queremos que nosso estômago esteja sempre vazio, pois no estômago vazio tudo funciona bem. E a saúde do intestino é algo que é completamente negligenciado atualmente. Se você não mantiver o seu intestino limpo, manter sua mente num estado equilibrado será muito difícil. Então, no Ayurveda e no Siddha, a primeira coisa a fazer se você disser qualquer coisa, se estiver tendo noite sem dormir, se estiver com algum distúrbio, qualquer tipo de problema psicológico moderado, a primeira coisa a fazer é purgar. Purgar o sistema, limpar o intestino e, de repente, você se sentirá um pouco equilibrado. Portanto, no centro de yoga, o dia começa com uma pequena bola do tamanho de uma bola de gude, de neem e cúrcuma. Há muitos aspectos nisso. O impacto que isso tem em seu sistema, uma coisa imediata que isso fará vai manter seu trato alimentar limpo. Quando dizemos limpo, essa é a região, todo esse processo digestivo é uma região em que você tem a maior quantidade de outras vidas. Portanto, dentro deste trato alimentar, há uma série de micro-organismos, muitos dos quais se tornaram amigáveis para nós. Vivemos graças a eles, somos capazes de digerir os alimentos graças a eles. Muitas funções do corpo acontecem por causa deles, mas ainda há muitos que são prejudiciais para nós. A singularidade do neem, especialmente quando é tomado junto com a cúrcuma, se esses dois são combinados, grande parte das coisas que não são necessárias para o corpo, aquelas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que está lá, todas essas coisas são eliminadas. Não é uma solução completa, mas trará a atmosfera básica necessária ao corpo para fazer as correções. Seja com remédios ou com as práticas necessárias, você pode fazer a correção. Como podemos aplicar isso a uma pessoa que está sofrendo neste momento?
Isso requer uma abordagem compassiva, e não uma abordagem padrão do meu jeito ou do seu jeito. Essa é uma maneira muito boba de lidar com isso, que essa é a única maneira que pode ser feita, porque não é dessa maneira que os seres humanos são. Uma ação criteriosa do que poderia ser mais certo do que errado, mais certo do que errado é tudo o que você pode fazer. Eu não acho que alguém tenha uma certeza absoluta sobre as condições mentais em que as pessoas estão. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!